E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa ou no escritório estudando língua portuguesa. Hoje teremos a nossa terceira classe gramatical, a classe dos advérbios, outra classe extremamente importante. Já vimos o substantivo e também o adjetivo. Não deixe de seguir o curso na ordem proposta, ok? Isso vai facilitar o aprendizado de vocês. Então hoje vamos começar com o advérbio, a terceira classe do nosso estudo. O advérbio é uma classe invariável no geral, ok? Ela não vai ter as variações de número e de gênero que os substantivos e adjetivos possuíam. Então não vai no plural, não vai no feminino. Tudo isso vai encurtar muito a nossa aula, vai facilitar muito o nosso estudo. O que é um advérbio? É uma palavra que ela vai normalmente modificar o verbo. O nome até já diz advérbio. Então, normalmente ele modifica o verbo da frase. Só que às vezes ele também modifica o adjetivo, ou ainda outro advérbio, ou ainda excepcionalmente ele modifica a frase inteira. Nós temos aqui 3 exemplos para você, que você vai poder ver exatamente o que nós estamos falando. Primeiro exemplo: as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Lamentavelmente é um advérbio. E o que ele está modificando nesse caso? Ele está modificando a frase inteira. Eu trouxe para vocês aqui o caso menos comum de primeira, para às vezes já quebrar um paradigma, porque esse caso poucas pessoas se lembram, ok? Então ele está modificando as providências tomadas foram infrutíferas. Ele está dando que é uma ideia de lamentação, tudo isso, ok? Próximo exemplo. Ele jogou muito bem. Aqui nós temos 2 advérbios. Temos o muito e temos o bem. O muito, ele está fazendo referência a qual palavra? Ele jogou muito bem. Então ele não jogou bem, ele jogou muito bem. O muito, ele faz referência ao bem. Então ele está fazendo referência a um outro advérbio, ok? E o bem, ele faz referência ao jogou, porque ele jogou bem. Ok, o modo dele jogar foi bom o modo dele jogar. Então ele jogou bem. E a próxima frase: o céu está extremamente bonito. Extremamente está fazendo referência a bonito. Está enaltecendo, está dando ênfase ao bonito, dizendo que é muito bonito, extremamente bonito, ok? Então ele indica circunstância, modo, tempo, quando. Ele vai poder indicar várias e vários tipos de circunstância na frase. Nós vamos ver ao longo da aula. Ele é algo acessório. O que seria isso? Ele pode sair da frase. Claro que a frase vai perder ali às vezes esse sentido, né? No caso ali o quando, o de que modo, só que a frase continua fazendo sentido. Por exemplo, o céu está bonito. Eu poderia retirar o advérbio. Ele jogou. A ação ali ocorreu da mesma forma. Só que eu não estou dizendo como ocorreu, né, no caso. E ainda, se eu tirar o lamentavelmente da primeira frase, as providências tomadas foram infrutíferas. O fato é o mesmo, ok? Então eu posso retirar o advérbio da frase. Então aqui eu trouxe, eu não gosto, particularmente eu não gosto muito dessas listas, mas eu trouxe elas aqui para vocês terem uma boa noção o que seria assim os tipos principais de advérbios, ok? Nessa página eu listei os principais. E alguns exemplos que normalmente, gravem essa palavra, normalmente são desse tipo, ok? Porque dependendo da frase e da semântica ali, pode mudar. O mesmo advérbio pode ter, pode indicar circunstâncias diferentes. Mas normalmente esses aqui são isso aqui. Então vamos lá: lugar, longe, junto, acima, atrás. Tempo, breve, cedo, já, dentro, ainda. Modo, bem, mal, melhor, pior, devagar. Negação, não, tampouco, absolutamente. Poderia ainda ter o jamais. Eu jamais faço o dever de casa. Então, ou eu não faço o dever de casa. Ok? Então, a ideia é que eu não faço, a ideia de negação. Agora, quais são esses advérbios que dão a ideia de dúvida? Quiçá, talvez, provavelmente, possivelmente. Alguns exemplos: intensidade, muito, pouco, bastante, mais, demais e
Então, afirmação, sim, certamente, realmente, efetivamente, meio, a pé, de carro, né? Agora, para circunstância de meio, de avião, pelo correio. Agora, uma coisa muito importante para você que está estudando. O advérbio, normalmente, então, ele modifica o verbo. Só que nos casos que ele modifica ou o adjetivo ou o outro advérbio, nesses dois casos, ele sempre vai ser de intensidade, vai ficar fácil. Aqueles casos todos que eu listei e mais outros que virão ao longo da aula, essa diversificação toda é comum para quando ele modifica um verbo. Já quando ele modifica um adjetivo ou um outro advérbio, sempre será de intensidade. Temos alguns exemplos aqui. Trabalhamos muito pouco. O muito é um advérbio, está fazendo referência a pouco, ok? Então está fazendo referência a outro advérbio. Então esse muito é de intensidade. Próximo exemplo. Homem muito ruim. O homem é ruim. Então esse ruim está fazendo referência a homem. É uma qualidade, então é um adjetivo. E o muito está novamente intensificando, só que desta vez o adjetivo. Próximo exemplo. Ele fala muito bem. Ela fala muito bem. Novamente aqui o muito está fazendo referência ao advérbio. Então, quando o advérbio fizer referência ao outro advérbio ou ao adjetivo, ele será de intensidade, ok? Isso é importante, hein? Vai facilitar e muito para identificar o sentido na frase, se lhes for perguntado. Então aqui, ó, nessa parte agora, falaremos da locução adverbial. A locução adverbial, ela é parecida na sua estrutura com a locução adjetiva normalmente. Por quê? Porque a locução adjetiva, como nós vimos na nossa aula de adjetivo, ela é formada por uma preposição e mais um substantivo. Decoração, por exemplo, a forma de coração, o pagamento por mês, ok? Então, agora, normalmente a estrutura será semelhante, preposição mais substantivo, só que pode ser também preposição mais adjetivo ou ainda preposição mais advérbio. Aqui temos 3 exemplos que eu lhes trouxe. De novo, em breve, por ali. Agora na próxima linha eu trouxe diversos exemplos de locuções adverbiais. Às pressas, às vezes, à beça, sem dúvida, de repente, de vez em quando, à toa, cara a cara, ao vivo, em cores, de manhã, de noite, à noite, a pé, de propósito e à toa, novamente. Todas essas são locuções adverbiais. E para nós identificarmos ali a semântica, ali qual tipo de circunstância, a melhor forma de analisar isso é dentro do exemplo da frase, no contexto. Porque uma mesma locução pode ter mais de um significado, como nós vamos ver numa próxima página aqui da nossa aula. Ó, trouxe agora outros menos recorrentes, mas também importantes. É interessante vocês terem noção desses nomes, ok? Companhia, jantamos com os amigos. Causa, o gato morreu de fome. A causa da morte foi a fome. Assunto, eles falavam sobre a Natália. Instrumento, ela se feriu com a faca. O instrumento dela para se ferir foi a faca. Fenômeno da natureza, o Chile foi atingido por um terremoto. Frequência, ele paga a internet mensalmente. Conformidade, eles agiram conforme o combinado. Então, dá essa ideia de conformidade. Poderia ser segundo também, consoante. Outros exemplos. Preço, compramos o brinquedo por R$50. Oposição, o Avaí jogará com o Figueirense. Acréscimo, além da tristeza, sentia muita febre. Então, dá essa ideia de algo a mais, está acrescentando algo. Condição, sem aulas não haverá aprendizado. Só haverá aprendizado se houver aulas. Então está dando essa ideia de condição, mesmo não tendo aquele ser tradicional da condição. Matéria, o caderno é feito de papel. Direção, ele foi para cima. Mas não se prendam muito a decorar essas listas. O que eu sugiro é vocês terem uma boa noção dos nomes. Companhia, instrumento, causa
E aí na frase vocês vão dizer se é essa circunstância pela interpretação. Agora eu trouxe uns exemplos com o advérbio destacado e o tipo de circunstância que ele está trazendo na frase. Por exemplo, por aqui nunca passa pessoa nenhuma. O nunca dá a ideia do quê? O nunca, ele está dando duas ideias aqui. Então, nem sempre será uma só. Aqui ele está dando a ideia de tempo e também de negação. Ok? Interessante eu fazer referência que nenhuma não é advérbio nessa frase, porque o nenhuma está fazendo referência à pessoa. E aquela classe gramatical que faz referência a um substantivo é o adjetivo. É muito importante não confundi-los. Próximo exemplo é muito legal. Olha só. Nunca havia assim tão linda, Júlia. Eu tenho dois advérbios aqui. O assim e o tão. Eu poderia achar que o assim ele está modificando o tão. Mas não é essa a interpretação que eu devo ter. A interpretação que eu devo ter é que os dois estão intensificando o adjetivo linda. Assim linda, tão linda. Então, os dois intensificam o adjetivo linda. São de intensidade, portanto, os dois. Próximo exemplo. Você, porventura, teve bons sonhos ontem? Dá essa ideia de dúvida. Porventura, se escreve junto, hein? Esse porventura aqui. Anda depressa. O modo que ele anda é de uma forma rápida. Minha irmã agiu sabiamente. Modo, novamente. Estou extremamente aborrecido com essa notícia. Causa. Eu estou aborrecido por causa da notícia. Então, com essa notícia é a causa do meu aborrecimento. E eu estou extremamente aborrecido. Então, ainda tenho esse intensificador. Ok? Próximo exemplo. Ela vive ao Deus dará. Agora é o modo dela viver, de ela viver. Próximo exemplo. As coisas estão indo mal. Modo, sem dúvida. Estou afirmando, certamente, afirmativamente, né? Sem dúvida. Vamos discutir as claras, de modo aberto, as claras. A locução adverbial de modo, nesse exemplo. Próximo, morreram de susto. Morreram por causa do susto. Então, esse causa eu acho muito interessante, porque às vezes ele vem com a preposição ali com, às vezes de. Não se prendam a esse por, ok? Por causa de. Às vezes estará de outra forma na frase. Mas tentem substituir, ver se faz sentido por causa do susto. Eles morreram, é a causa. Próximo exemplo, estava fortemente gripado ontem. Quando eu estava gripado? Ontem, tem o tempo. E ali o fortemente está intensificando. Mais alguns exemplos aqui dos nossos advérbios com as circunstâncias. Ela efetivamente não ficará mais nesta empresa. Tenho três circunstâncias. A primeira eu estou afirmando. Poderia ser certamente, efetivamente, sem dúvida. Esses dão ideia de afirmação. Não dá ideia de negação. Prestem muita atenção aqui nesse mais. Normalmente o mais ele intensifica. Só que nesse exemplo ele não está intensificando, ele está dando a ideia de tempo. Daqui para frente eu não vou ficar na empresa. Então dá a ideia de tempo, não ficará mais 1 minuto sequer, ok? Próximo, perguntou-lhe por que estava ali e quando chegará. Mais 3, por que dá a ideia de causa. Perguntou-lhe por que motivo, devido a qual causa ele estava ali e quando chegará. O ali dá a ideia de lugar e o quando de tempo. Próximo. Não brincam mais na rua. Mais 3. O não, negação. Mais, novamente, com essa ideia de tempo. Então, prestem muita atenção no mais. Na rua, lugar. Iremos de avião. Meio. Cuidado para não confundirem meio com modo. O modo, sempre quando for assim, meio de transporte, esse meio de transporte é clássico. Vai ser meio, não será modo. Como suavas, um como indicando intensidade, olha que legal. Suavas muito, como suavas. Próximo exemplo, ele chegou recentemente. Ele chegou faz pouco tempo. Quando ele chegou? Faz pouco tempo. Então, ele denota tempo. Seguindo, por que eu lhes digo que não vale a pena vocês decorarem as listas?
Porque o mesmo advérbio ou a locução adverbial, ela pode ter várias circunstâncias diferentes, pode indicar, dependendo da frase. Aqui eu tenho um exemplo. Ele vivia à farta. De que modo ele vivia? À farta. E dormia à farta, dormia muito. Então eu tenho modo e tenho intensidade. Por isso, o mais legal é vocês terem noção daqueles nomes: temporal, modo, lugar, causa, aqueles de afirmação, companhia, instrumento. Vocês terem uma noção do nome e daí na frase vocês vão tentar aplicar. Acredito que é a forma melhor de vocês estudarem esse assunto. Vamos lá. Agora aqui, vocês se lembram de quando nós vimos na aula de substantivo aquele processo de substantivar uma palavra, certo? Aqui nós temos um processo parecido. Nós pegamos um adjetivo e transformamos em advérbio, que seria um adjetivo adverbializado. Eu tenho 2 exemplos aqui para lhes mostrar. Primeiro exemplo: as mulheres ganharam dos homens disparado. Então aqui o disparado, normalmente ele é um adjetivo, né? E nesta frase ele é um advérbio. Como é que eu sei que é um advérbio? Porque o advérbio ele não vai variar normalmente. E o adjetivo ele concorda com quem ele faz referência, no caso o substantivo, ou eventualmente o pronome, né? Ou o numeral. Por exemplo aqui, ó, as mulheres é plural. Eu não falo as mulheres ganharam dos homens disparadas. Eu falo disparado. Disparado está fazendo referência a ganhar. Então é um advérbio. Então ele era um adjetivo, virou um advérbio. Próximo exemplo: cerveja que desce redondo. É um adjetivo, porque a bola é redonda, por exemplo. Então eu estou qualificando um substantivo originalmente. Só que aqui eu estou falando da forma de descer. Então é mais um adjetivo adverbializado. Agora, muita atenção agora para esse tópico. Eu diria que é muito importante, até quando a gente for para sintaxe, é fundamental que vocês entendam essa diferença que vem agora, e é muito mais interessante se vocês conseguirem entender já nessa aula. A diferença de o professor saiu sério e o professor falou sério. A princípio, talvez não detectem nenhuma diferença, mas um deles é adjetivo e o outro é advérbio. Isso vai fazer uma diferença enorme lá em sintaxe, se vocês já conseguirem identificar o motivo aqui disso. A primeira frase, quando eu posso substituir o professor saiu e estava sério, quando isso era um estado dele, eu vou ter um adjetivo. E ele vai variar. Os professores saíram sérios. A professora saiu séria. O adjetivo varia e ele faz referência ao substantivo. Já na próxima frase, o professor falou sério. Sério é o modo dele falar e ele não varia. Se eu colocar a frase no plural, os professores falaram sério. Não vai para o plural e não vai para o feminino também. Conseguiram entender a diferença? Se você conseguiu entender a diferença, clique nos comentários, consegui, muito obrigado. Ou se você não conseguiu, a gente lhe dá mais uma ajuda. É muito importante isso aqui, vai fazer uma diferença muito grande lá nas aulas de sintaxe. Mais um exemplo aqui de não confundir a locução adjetiva com a locução adverbial, em que pese elas sejam muito parecidas ou às vezes iguais, dependendo da referência a quem ela faz ali na frase, né? Por exemplo, as festas de dezembro versus as festas iniciarão em dezembro. Quando eu falo as festas de dezembro, o de dezembro faz referência às festas, portanto ela é uma locução adjetiva. Já na próxima frase, as festas iniciarão em dezembro, o em dezembro está fazendo referência ao iniciar. Legal, né? Próximo exemplo, nosso tio, outro exemplo muito legal, é difícil esse exemplo. Nosso tio vagava pelas ruas com fome. Agora eu lhes pergunto, o com fome é o estado? Porque se for estado vai ser adjetivo, ou locução adjetiva, né? Porque tem 2 palavras. Ou ele é o modo dele vagar. Então ele é modo, advérbio, ou ele é estado,
adjetivo. Tentem pensar. Ó, vocês não vão poder fazer aquela jogadinha de tentar colocar no plural. Porque aqui é uma locução adjetiva e a locução ela não vai ao plural. Vocês primeiro têm que entender a semântica. Ali o com fome é o estado dele. Ele estava com fome, era o estado dele. Ele estava faminto. Aqui, nesse caso específico, eu posso substituir por um adjetivo equivalente. Famintos. Se eu colocar a frase inteira no plural, o faminto ele vai variar. Nossos tios vagavam pelas ruas famintos. Então ele é adjetivo, ele é um estado. Legal, né? Vamos continuar. Então, ó, importante em estado, adjetivo. Eu posso colocar ali um e estava ou e está, né, dependendo do tempo da frase. E o advérbio ele vai indicar o modo, quando tiver essa comparação muito próxima. Adjetivo versus advérbio. Novamente essa diferença aqui para a gente trabalhar ela. Olha a diferença. Falou bastante. Bastante está intensificando falar. Então ele é um intensificador do verbo, ele é um advérbio. Já na próxima frase, podemos ver aqui, há bastantes casas aqui. O bastante, ele variou. Ele é um pronome na sua origem, mas ele tem o papel de adjetivo, por isso ele varia. Há bastantes casas aqui. Locução adjetiva versus locução adverbial. Agora eu trouxe o mesmo exemplo, que dependendo da frase ou vai ser um ou vai ser outro. Ó, a casa de madeira foi construída. De madeira faz referência à casa, portanto é adjetivo. A casa foi construída de madeira. De madeira é uma locução adverbial, está fazendo referência ali ao construir, né, ao construída, e é uma locução adverbial de matéria. Mais uma classificação aí pra gente. Se eles perguntassem assim, ó, existe advérbio que varia? Assim, é difícil nós trazermos um exemplo se nós não estivermos com esse advérbio já na ponta da língua. Existe um advérbio, ok? É o advérbio todo. Existem grandes gramáticos que defendem isso. Já caiu em prova, como nós vamos ver nos exercícios. Esse todo, por ele normalmente, na sua origem, ele ser um pronome, nós teremos uma aula de pronome muito em breve, ele vai variar. Só que não é que ele pode variar, eu posso meio que escolher. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. A menina estava todo chateada. Perfeita frase. Eu não preciso variar o todo. Só que tem uma frase também. A menina estava toda chateada. Em que pese ali o todo seja um advérbio, ele faça referência ao adjetivo chateada, ele varia. Gravem esse adjetivo. No caso, esse advérbio. Que na sua origem era um pronome. Ele vai variar como se fosse um adjetivo. Bom, agora a flexão. Eu lhes falei que o advérbio ele não tem a flexão de número e a de gênero. Só que ele tem aqui o grau. Mas o grau é tranquilo, não é difícil. Ó, lembrem que a gente pode ter o grau comparativo e o grau superlativo. O grau comparativo, novamente aquelas três ideias. Igualdade, inferioridade e superioridade. Igualdade, tão, mais o advérbio, mais quanto ou como. Muito parecido com a nossa aula de adjetivo. Bruna fala tão baixo quanto Júlia. As duas falam baixo e eu estou comparando as duas em questão de igualdade. Portanto, como baixo é um advérbio, aqui está no grau de igualdade. Próximo, inferioridade. Menos alguma coisa que ou do que, como nós vimos já, não faz diferença. O que e o do que. Exemplo, ela faz a tarefa menos empolgadamente que Júlia. Que Silvia, desculpa. Superioridade. Analítico e sintético. Agora, eu também muito parecido com o adjetivo. O analítico, eu vou ter ali o intensificador, eu vou ter o mais. Mais, por exemplo, aqui, ó, mais advérbio que ou do que. Por exemplo, Ana fala mais alto que Carol. Tenho um exemplo ali do verbo falar, novamente, só que agora uma é superior à outra. Porque analítico, porque eu tenho outra palavra que vai dar essa intensidade ali, o mais, né? Já no próximo caso, o caso sintético, eu vou ter
eu vou ter meio que aquela fusão de palavras. Eu vou ter o melhor ou o pior, nesse caso. São as duas palavras que eu tenho, melhor e pior. Lembre que o pior é de superioridade, não é de inferioridade, porque o pior, ele é o mais ruim, ou mais mal, né? Mais ruim no caso aqui. Por exemplo, Paula fala alemão melhor que Júlia, ou pior. Ambos seriam de superioridade e sintético, o grau. Agora o grau superlativo. Grave que o superlativo, eu não estou comparando duas coisas. Eu estou fazendo referência de um em relação a um grupo. Ou em relação ao geral. Por exemplo, analítico. Analítico, lembre que tem sempre uma palavra a mais. Ele fala muito baixo. Eu tenho esse intensificador. E o sintético, eu meio que vou ter numa palavra só. Eu vou ter ali um sufixo. Por exemplo, ela fala baixíssimo. Nós temos um caso muito legal de nós mencionarmos. Nós vamos falar um pouco dele na próxima aula. Que é a diferença de mais bem e melhor, e mais mal e pior. Fiquem no aguardo. Antes disso, é interessante nós falarmos que o bem e mal, né, ele vai admitir o grau comparativo de superioridade para melhor e pior. Então, os dois são superioridades, como nós já falamos. Então, prestem atenção agora. A presença de formas nominais do verbo influencia o uso dos advérbios nas expressões mais bem, melhor, mais mal e pior. É aquela comparação que eu falei. Quando eu tiver um particípio, se você não sabe o que é particípio, assista a nossa aula de verbos, ela está bem completa. Se nós não publicamos ainda, nós vamos publicar em breve. O particípio é quando tem aquele DO no final do verbo. Normalmente, podendo ter o particípio irregular também. Mas confiram na nossa aula de verbos se você não se sente à vontade com particípio. Mas quando eu tenho esse particípio, eu tenho que usar o mais bem ou o mais mal. Eu não vou poder usar o melhor ou o pior. Muito legal aqui a gente falar então dessa comparação do melhor e mais bem, pior e mais mal. Prestem muita atenção no comparativo. Eu tenho duas frases ali para o melhor e mais bem e duas para o pior e mais mal. Tentem observar o particípio, aquele verbo que acaba em DO. Ele vai ser muito importante para nós dizermos qual é a forma que nós devemos adotar. Por exemplo, os homens preparam-se melhor do que as mulheres. Aqui é aquela frase normal, eu não tenho particípio, então eu vou utilizar melhor. Já na próxima frase, as mulheres estavam mais bem preparadas do que os homens. Por eu ter esse verbo no particípio, eu vou ter o mais bem. E a mesma coisa no próximo caso, ali do pior versus o mais mal. Ele escreveu pior a redação do que Manuel. Então eu tenho pior, porque eu não tenho particípio. Agora, o artigo de Pedro foi o mais mal escrito da turma. Então eu tenho esse mais mal, porque tem o escrito. É um particípio irregular. Não deixem de conferir a nossa aula de verbos sobre o tema, sobre particípio. A gente fala muito bem disso. Legal aqui, né? Estamos chegando já no final da nossa aula de advérbios. Se você não curtiu o vídeo ainda, curta o vídeo. Deixe um comentário, uma dúvida, uma sugestão. Se você aprendeu alguma coisa, isso é muito importante para nós fazermos o canal crescer e sabermos melhor se você está aprendendo ou não. Então, advérbios agora interrogativos. Eles são usados nas frases interrogativas diretas ou indiretas. Por exemplo, onde, como, porquê, quando. Quando você chegou aqui? Onde você está? Como você fez isso? Por que você não fez os deveres? Tudo isso, esses que começam, eles vão ser advérbios interrogativos. Para quem não lembra, interrogativa indireta é aquela que eu não tenho ponto de interrogação. Por exemplo, assim, eu não sei onde você está. Isso seria uma interrogativa indireta. Nós temos aula específica disso, mas só para lhes dar um exemplo. Bom, mais um detalhe final. Quando um advérbio estiver terminado ali em mente e eu tiver vários na sequência, eu normalmente coloco o mente só no último. Eu não vou falar, ele fala moderadamente, lindamente. Eu falo, ele fala moderada e lindamente, por exemplo. Sempre quando eu tiver vários advérbios no mente, o mente eu só uso no final. E outra coisa que eu quero falar para vocês, não se prendam àquelas classificações que eu lhes passei. Cada doutrina, cada gramática, ela vai determinar ali um certo número. O mais importante é vocês conseguirem dizer a semântica ali. O que ele está querendo dizer? É companhia? É instrumento?
tenham uma boa noção dos nomes. Aqui eu trouxe mais 3, ó, exclusão, inclusão e ordem. Ali, exclusão, só, somente, salvo, inclusão, também, ainda mesmo, até. O até, ó, nem sempre é preposição, às vezes pode ser advérbio. Tudo vocês vão ter que analisar na frase. E ordem, ultimamente, depois, primeiramente, finalmente, num texto, né, estou chegando à conclusão ali, vai dar ideia de ordem. Então não se prendam a essas classificações, tentem entender no contexto da frase qual é a ideia que o advérbio passa. Bom, acabamos a nossa parte teórica. Se você gostou da aula aí, deixa o joinha, deixa um comentário e façam os exercícios que nós propomos aqui no segundo bloco. Tentem fazer os exercícios, pausem o vídeo ou acompanhem a resolução, se vocês só querem ali ver como é que isso cai em prova. Ok? Então, até o próximo bloco de advérbios. Até mais, pessoal. Tchau.